Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje revelaremos o reencontro de Israel e José, pai e filho que foram separados pela inveja de seus parentes, terão um emocionante reencontro. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe o vídeo com um de seus amigos que esteja gostando. Aliás, me conta aqui embaixo o que você tem aprendido com a história de José. Acham que o rapaz representa uma história de fé e superação? Além disso, quais as lições você acha que podemos tirar da vida de José? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Os próximos capítulos da novela Gênesis serão marcados por momentos de grande emoção. Isso porque o reencontro tão aguardado de José e Israel finalmente ocorrerá. Tudo acontecerá após o rapaz ser vendido como escravo por seus irmãos. Os herdeiros mais velhos de Israel possuíam grande inveja de José, por ele ser o favorito do patriarca, assim como seus antepassados que criaram grandes conflitos em decorrência do favoritismo de seus pais. Isto também ocorrerá com José. Mas desta vez, a inveja e os ciúmes foi longe demais. Porém, mesmo diante de tanta crueldade, o Senhor jamais desamparou o rapaz, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida. Tendo grande fé e muito apreço por tudo que seu pai lhe ensinou, o escolhido de Deus jamais desonrou o divino, e assim foi agraciado na infinita bondade do Senhor. Com isso, já no Egito, após muito sofrer nas mãos de seus senhores como escravo, José terá uma incrível ascensão, que fará o rapaz se tornar o braço direito do faraó, e o levará a se reencontrar com seu pai Israel. O homem que ficou profundamente amargurado e rancoroso após o sumiço de seu filho, nem mesmo cogitará a possibilidade de reencontrá-lo um dia. Mas já no final de sua vida, um de seus últimos desejos irá se realizar. Tudo ocorrerá após uma grande fome assolar a terra. José, que já terá recebido as notícias do Senhor muito tempo antes, conseguirá fazer com que o faraó estoque alimentos por todo o Egito, e assim evitará uma grande fome em suas terras. Mas ao contrário das terras faraônicas, o local onde a família de José ainda residirá não terá a mesma sorte. A terra não produzirá como antes, e com os alimentos cada vez mais escassos, os rebanhos diminuindo e a água evaporando, ficará muito difícil a sobrevivência dos hebreus que por lá vivem. Mas as notícias sobre a grande abundância do Egito não demorará para que chegue até os ouvidos de Israel. Com muitas dificuldades para sobreviver, o homem não verá outra alternativa a não ser pedir para que seus herdeiros desçam até as terras do Egito para comprarem suprimentos. Mesmo não gostando muito da ideia,
os rapazes acatarão as ordens do patriarca. No entanto, o que eles não contarão é que o governador do Egito será José, aquele que foi vendido por eles como escravo. Assim que chegarem no local, não demorará para que se encontrem com José. O rapaz que terá recebido outro nome não será reconhecido pelos irmãos, mas imediatamente, ao colocar os olhos sobre o grupo de viajantes, José os reconhecerá. O rapaz, então, acabará armando uma arapuca para que eles fiquem e seu pai seja obrigado a ir até o Egito. Muito astuto, José conseguirá realizar o seu plano com sucesso. E assim, não demorará para que Israel chegue até o local. O patriarca, já em idade avançada, terá de enfrentar uma dura jornada pelo deserto. Isso porque José acusará seus irmãos de roubo e os colocará atrás das grades. Sabendo sobre a índole de seus filhos e confiando inteiramente de que jamais fariam algo assim, Israel não verá outra alternativa a não ser ir resgatar sua prole nas terras egípcias. Com isso, ao adentrar no local, o patriarca exigirá falar com o governador, que a esta altura do campeonato será José. O rapaz, que sempre foi o predileto de seu pai, ficará nervoso para encontrá-lo, mas decidirá que não revelará sua identidade imediatamente. Porém, ao ver o seu patriarca já muito velhinho, José não conseguirá se conter por muito tempo. O rapaz, que terá vagas lembranças de seu pai, ainda se recordará dele mais jovem, e ao vê-lo em idade avançada, terá que se esforçar muito para não desmoronar na frente do pai. No entanto, em um primeiro momento, ele conseguirá disfarçar bem. Porém, o instinto paterno logo falará mais alto. Israel não reconhecerá José, mas em seu coração sentirá que o homem é familiar e até mesmo sentirá apreço por ele, mesmo que esteja em uma situação tão complicada. Mas José, vendo o sofrimento de seu pai, não irá demorar para lhe revelar toda a verdade. O rapaz não conseguirá segurar a emoção ao revê-lo em um jantar proposto por ele. José pedirá para que soltem seus irmãos e também os convidará para a cerimônia. A festa será regada de muita bebida e comida, uma fartura não vista pelo patriarca Israel e sua família há muitos anos. Diante da timidez de seus familiares, José pedirá para que não tenham vergonha e não façam cerimônia para se alimentarem, uma vez que sabe da situação precária em que estão vivendo. Os homens então atacarão a comida e agradecerão José pela generosidade. Mas logo Rúben ficará desconfiado e perguntará ao governador o porquê de tamanha cerimônia, já que foram acusados de roubo. José então dirá que tudo foi resolvido graças a Israel e que pôde perceber o tamanho de seu engano. Mas José prosseguirá e dirá que seu engano foi semelhante ao do grupo, assim como o erro que cometeram em seu passado. Os irmãos de José se entreolharão e ficarão paralisados diante da afirmação do nobre.
Rúben, então, indagará a autoridade sobre o que estará falando. Neste momento em que José revelará toda a verdade, o homem dirá que ele, o braço direito do faraó, anos antes foi vendido como escravo por seus irmãos. Rúben e seus outros parentes engolirão seco e ficarão vermelhos de tanto nervoso. Suando frio, o primogênito dirá que não está entendendo nada. Então Israel interromperá a conversa e questionará José sobre o que ele está falando. José, por sua vez, explicará tintim por tintim, deixando seus irmãos boquiabertos. Israel ficará incrédulo com a maldade de seus filhos, mas seus herdeiros não aceitarão que José tenha se tornado governador do Egito e pedirão para que ele prove ser a pessoa que de fato está falando que é. José, então, não só descreverá fatos que somente ele poderia saber, como momentos marcantes que viveu com seu pai antes de ser escravizado. Israel, por fim, perceberá que ele é a pessoa que diz ser, e os dois imediatamente se abraçarão. Seus irmãos, por sua vez, ficarão imóveis, mas assim que a ficha cair, começarão a pedir desculpas por tudo o que fizeram a José. O rapaz que sofreu muito ao longo de sua vida será capaz de perdoar seus parentes e ainda irá agradecê-los por tudo. Israel, por sua vez, também fará o mesmo, mas diante da emoção não conterá as lágrimas e apenas terá olhos para seu filho favorito novamente. É válido lembrar que José foi vendido como escravo após receber uma túnica de presente de seu pai. O patriarca, que tinha a intenção de fazer José seu herdeiro principal e ganhar os louros e as responsabilidades da primogenitura, acabou tendo seus planos frustrados graças aos seus outros herdeiros. Isso porque, ao saberem que José se tornaria o herdeiro principal, ficaram furiosos. Em um ataque organizado, colocaram José dentro de uma cisterna e humilharam de todas as formas possíveis. Mais tarde, Judá, com medo de que o rapaz fosse eliminado, deu a ideia de vendê-lo a mercadores egípcios. Mas ao retornarem para casa sem José, com medo de que descobrissem a verdade, acabaram por manchar a túnica do rapaz com sangue de animais, e assim fizeram seu pai acreditar por anos que José foi devorado por animais selvagens. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Gênesis? Já conheciam essas passagens citadas? O que acharam do reencontro de pai e filho? Acham que José fez certo em perdoar seus irmãos? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estarei esperando por todos vocês.